Imagine a tela. O verde e amarelo vibrante do uniforme da seleção brasileira tremulando, a expectativa pairando no ar como a respiração suspensa de uma nação. E no centro, a figura imponente de Carlo Ancelotti, um maestro italiano regendo, pela primeira vez, a sinfonia do futebol pentacampeão. Mas a primeira melodia desta nova era já começou com notas surpreendentes, acordes que ecoam pelos campos e bares do Brasil, gerando um debate apaixonado. 5 jogadores do Flamengo. Pense na força rubro-negra invadindo a amarelinha. Danilo, Léo Ortiz, Gerson, Wesley e Alexandro. Cada nome, um talento, uma história, agora unidos pelo chamado de um dos maiores técnicos do mundo. Mas no compasso seguinte, uma ausência estrondosa, a do nosso camisa 10, Neymar Júnior. O silêncio ensurdecedor desta não convocação levanta a questão que não quer calar. Seria este o prenúncio de uma nova filosofia, onde a forma física e o presente ditam as regras, deixando de lado o peso inegável do passado glorioso? Ou talvez uma jogada de mestre, um tempo para cicatrizar as feridas da lesão e preparar o terreno para um retorno ainda mais impactante? Esqueça a conversa trivial sobre mais uma lista de convocados. O que temos aqui é um divisor de águas, um instante que pode redefinir a identidade da nossa seleção. Ancelotti, com a autoridade que emana de seus múltiplos títulos da Champions League, parece cravar sua primeira grande decisão. Esta é a minha orquestra, e os músicos serão escolhidos pela partitura do momento. A ousadia de deixar Neymar de fora, mesmo com o histórico de convocações sob recuperação, sinaliza uma mudança de patamar. Lembram-se de Dorival Júnior em sua estreia, estendendo a mão a Neymar mesmo em processo de volta aos gramados? Ancelotti, com sua estatura global, parece dizer: o respeito se conquista dentro de campo, com a bola nos pés e o ritmo de jogo no auge. E a surpresa não se limita à ausência. Mauro César Pereira, com sua análise sempre perspicaz, nos guia por outros nomes que saltam aos olhos. O retorno de Casemiro e Richarlison, veteranos que já sentiram o toque de Ancelotti e brilharam sob sua batuta em terras europeias. A inclusão de Antony, um talento que desponta no futebol espanhol sob o olhar atento do técnico italiano que o acompanhou de perto. Mas então surge um nome que provoca uma interrogação. Hugo Souza. Seria a aposta em um futuro promissor, um goleiro, com potencial a ser lapidado pelas mãos de um mestre? Ou uma convocação que reflete uma necessidade momentânea, talvez uma oportunidade para observar um jovem talento indicado por seus observadores no Brasil? Ao se aprofundar nesta notícia, você não está apenas lendo sobre futebol. Você está testemunhando a gênese de um novo ciclo, a tentativa de moldar uma seleção à imagem e semelhança de um técnico vitorioso. Permanecer conosco nesta exploração é mergulhar nas entrelinhas das escolhas de Ancelotti, entender a lógica por trás de cada nome e começar a vislumbrar o que o futuro reserva para a nossa amarelinha. Você terá a chance de formar sua própria opinião, baseada não apenas nos nomes, mas na estratégia que se desenha no horizonte. Mauro César Pereira nos lembra que a lista traz a experiência de Casemiro e Richarlison, jogadores rodados em Copas do Mundo, acostumados à pressão e conhecedores dos caminhos da vitória. A juventude surge com nomes como Beraldo e Wesley, uma mescla que busca o equilíbrio entre a energia da nova geração e a sabedoria dos mais experientes. A ausência de Neymar, segundo Mauro, pode ter tido um tom político, uma forma de comunicar-se com um jogador de grande influência, garantindo que a decisão fosse compreendida e aceita. Mas, para além da diplomacia, reside a convicção de um técnico que não teme tomar decisões difíceis, priorizando a condição física e o ritmo de jogo. A convocação de Hugo Souza, embora possa soar como uma surpresa para alguns, pode ser vista como uma oportunidade de observação. Um terceiro goleiro que terá a chance de vivenciar o ambiente da seleção, aprender com Alisson e Bento, os prováveis titulares. Como bem pontuou Mauro, o foco principal reside na ausência de Neymar e na mensagem que Ancelotti envia com essa escolha. O desafio que se apresenta à seleção é imediato. Jogos contra o Equador e o Paraguai. 2 seleções aguerridas e que prometem testar a força do Brasil. O Equador, jogando em casa, deve vir para cima,
oferecendo espaços para contra-ataques. Já o Paraguai, com um histórico recente de bons resultados, provavelmente adotará uma postura mais defensiva, exigindo paciência e criatividade do ataque brasileiro. Ancelotti, com sua vasta experiência, certamente tem planos para enfrentar esses cenários distintos, e a escolha dos jogadores reflete essa estratégia. A chegada de Ancelotti traz uma esperança renovada para a torcida brasileira, mesmo diante das últimas campanhas decepcionantes em grandes torneios. Mas, como bem pondera Mauro, ainda é cedo para cravar se a seleção voltará a figurar entre as grandes favoritas ao título mundial. O tempo dirá como o técnico italiano conseguirá implementar seu estilo de jogo, encontrar a formação ideal e motivar um grupo de talentosos jogadores a alcançar seu máximo potencial. O legado que ele herda é uma tela quase em branco, pronta para receber as cores de sua visão. Refletindo sobre os nomes que mais chamaram a atenção, Mauro destaca a boa fase de Antony, a experiência de Casemiro e Richarlison, e a convocação de Hugo Souza como um ponto de interrogação. A ausência de Neymar, contudo, permanece como o tema central do debate. Para Mauro, a decisão de Ancelotti demonstra coragem e autonomia, rompendo com a aura de quase intocabilidade que cercava o camisa 10 na seleção. A visão de Flávio Prado complementa a análise, defendendo o retorno de jogadores experientes que estiveram na última Copa, ressaltando a importância de uma base sólida e da confiança em atletas que já provaram seu valor com a amarelinha. Flávio discorda da ideia de que a seleção deve ser um reflexo apenas do momento, defendendo a construção de um grupo coeso e a manutenção de jogadores de confiança, mesmo que passem por fases menos brilhantes em seus clubes. Ele cita Casemiro e Alexandro como exemplos de jogadores experientes e de qualidade inquestionável. A ausência de Neymar para Flávio não é surpreendente, dada a sua condição física e a necessidade de recuperar o ritmo de jogo. Ele acredita que o astro ainda faz parte dos planos de Ancelotti, desde que demonstre estar em plenas condições de atuar em alto nível. Flávio elogia a atitude de Ancelotti em ligar para Neymar, mostrando consideração e deixando as portas abertas para o futuro. Em suma, a primeira convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira é muito mais do que uma simples lista de nomes. É um manifesto, uma declaração de intenções de um técnico que chega com a missão de reerguer o futebol brasileiro. A ausência de Neymar é o ponto focal, mas as escolhas dos jogadores do Flamengo, os retornos de veteranos e a aposta em jovens talentos compõem um quadro complexo e fascinante. Ao investir seu tempo nesta análise, você não apenas se informa sobre os convocados, mas mergulha no coração das decisões que moldarão o futuro da nossa seleção, entendendo as nuances de uma nova era que acaba de começar. Agora, convidamos você a ser parte desta conversa. Qual a sua leitura desta primeira convocação de Carlo Ancelotti? A ausência de Neymar foi a decisão mais acertada neste momento. E quais dos 5 jogadores do Flamengo você acredita que terão o maior impacto nesta nova jornada da seleção brasileira? Compartilhe suas opiniões nos comentários e ajude a enriquecer este debate que apaixona a nação.